Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo, reunidos em torno de Cristo para celebrar o seu mistério, hoje recordamos as maravilhas de sua vida e de sua ressurreição, que nos renova e faz viver segundo o Espírito. Por sua luz e salvação, o Senhor nos unifica e plenifica. Juntos, na atenciosa escuta da palavra e na verdadeira ação de graças ao Deus que é amor, nossa rocha e nosso refúgio, que nós possamos celebrar o seu mistério. Então, a primeira leitura está em Gênesis, capítulo 3, versículo 9 a 15. Gênesis, capítulo 3, versículo 9 a 15. Depois que o homem comeu da fruta da árvore, o Senhor Deus chamou Adão, dizendo: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus: E quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer? Adão disse: A mulher que tu me deste por companheira foi ela que me deu do fruto da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? E a mulher respondeu: A serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizeste isto? Serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, a primeira leitura desse domingo mostra a consequência do pecado do primeiro casal humano e a reação do Senhor. Deus interroga Adão: Onde estás? Essa pergunta, de cunho existencial, provoca um assombro nos personagens. Revela também a dificuldade que eles têm de assumir o mal praticado. Adão culpa Eva. Eva culpa a serpente. Desse modo, essa leitura surge como antítese para o que se verifica na segunda leitura e no Evangelho. A segunda leitura hoje está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13 a 18, depois o capítulo 5, versículo 1. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13 a 18, depois o capítulo 5, versículo 1. Irmãos, sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito, eu creio e por isso falei, nós também cremos e por isso falamos. Certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará a seu lado, juntamente convosco. E tudo isto é por causa de vós, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Mesmo se o nosso homem exterior se vai arruinando, o nosso homem interior, pelo contrário, vai se renovando dia a dia. Com efeito, o volume insignificante de uma tribulação momentânea acarreta para nós uma glória eterna e incomensurável. E isso acontece porque voltamos os nossos olhares para as coisas invisíveis e não para as coisas visíveis, pois o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. De fato, sabemos que se a tenda em que moramos neste mundo for destruída, Deus nos dá uma outra moradia no céu, que não é obra de mãos humanas, mas que é eterna. Então, na segunda leitura, fala pra gente, né? Nós também cremos e por isso falamos. Né? Então, que a gente fala aqui sobre a abundância da graça alcançada pela ressurreição de Jesus. Então, que nós possamos anunciar sempre essa boa nova a todos, né? Anunciar o reino de Deus, anunciar o evangelho de Cristo a todos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos, capítulo 3, versículo 20 a 35. Marcos, capítulo 3, versículo 20 a 35. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos, e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído.
Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar os seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto aos pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão a minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, no texto de São Marcos vai se revelando a identidade do Senhor. Quem é esse que expulsa os demônios e esses lhe obedecem? Esse contexto gera inquietação nas pessoas que desejam saber quem é Jesus. Quem é sua mãe? Quem são seus irmãos? Então o Senhor indica que sua família é composta por aqueles que se colocam a serviço de Deus, que cumprem a sua vontade, que caminham anunciando e testemunhando seu amor, sua misericórdia e sua salvação, tá certo? Então, era isso que eu tinha que falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.